Divina, olá divino, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives, Os Segredos da Prosperidade. É muito bom ter você aqui comigo e já repete comigo, eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. E hoje eu vou falar sobre a sua comunicação com o universo e como ela influencia na sua prosperidade, na sua realização de sonhos. E caso você não me conheça ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta para expansão da consciência e facilitadora de reprogramação mental. E é muito bom ter você aqui comigo. Quem for chegando, já vai deixando aí o seu gostei, o seu coraçãozinho. Claro, ao longo da live, se você tiver dúvidas, deixe a sua pergunta, que vou ter o maior prazer em responder as suas perguntas. E eu vou começar essa live, que vai virar um vídeo, fazendo algumas perguntas que muitas pessoas já me fizeram. Eu me fazia essas perguntas também. E é importante que a gente, a partir das perguntas, eu vou responder cada uma delas, para que você abra a sua mente, para que você perceba todas as informações que você precisa saber sobre essa questão da sua comunicação com o universo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabia que nós estamos o tempo todo nos comunicando com o universo? E talvez você se pergunte, mas como essa comunicação acontece? Você já parou para pensar como está a sua comunicação com o universo? E aí tem alguma pergunta, né? Uma reflexão, na verdade. Se a minha vida não está do jeito que eu gostaria hoje, o que eu devo fazer? Ou o que eu não devo fazer? O que é que eu estou fazendo que não está refletindo numa realidade que eu gostaria para a minha vida? E uma outra pergunta importante é: por que eu deveria aprender sobre isso? Então vamos lá. Primeira pergunta, né, que eu fiz para você é sobre a questão de nós estarmos o tempo todo nos comunicando com o universo. E por quê? Porque tudo no mundo, no universo, no planeta é energia. E as energias, elas se falam, elas se comunicam por meio de frequências vibracionais. Então, essa comunicação, ela acontece por meio das frequências vibracionais. Então, existe uma escala das frequências vibracionais, onde existem as escalas mais elevadas e as não tão elevadas assim, com energias mais densas, energias mais baixas. E aí é importante que você entenda sobre isso, como anda os meus pensamentos e sentimentos, porque são os nossos, claro, o nosso corpo todo é energia, tudo que nós estamos fazendo está vibrando, está virando uma energia. Se nós não podemos ver isso, nós não podemos ver isso, mas se nós pudéssemos ver, o nosso corpo ele se movimenta, ele treme o tempo todo por conta dessa frequência vibracional, essa questão da energia. E essas frequências vibracionais são elas que estão ditando a regra do jogo da nossa vida. Então essa comunicação, a nossa comunicação, a sua comunicação com o universo, ela acontece por meio das frequências vibracionais energéticas. Então tudo aquilo que você faz reverbera de alguma forma no universo e reverbera na sua vida. Então é importante refletir um pouco sobre isso. Como estão os meus pensamentos e sentimentos? Os pensamentos e sentimentos, eles vão formar o nosso poder mental. E é por meio desse poder mental, dessa energia que nós estamos emanando o tempo todo, que nós estamos também manifestando a nossa realidade, nós estamos criando a nossa vida, a nossa realidade. E eu vou trazer aqui alguns exemplos da minha vida, de como eu era, de como eu fazia antes, de como as coisas aconteciam na minha vida
e eu não tinha compreensão, eu não entendia. Eu achava que essas coisas eram assim mesmo e que elas aconteciam porque tinham que acontecer, que era tudo acaso do destino, que eu não tinha domínio nenhum sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, sobre as minhas escolhas. Na verdade, eu achava que eu era uma vítima da vida e do destino. Eu achava que só as outras pessoas poderiam ter uma vida tranquila, uma vida com facilidade, uma vida com realização de sonhos, uma vida com prosperidade, e era mais disso que acontecia na minha vida. Então era um ciclo vicioso que se repetia o tempo todo. Mas o que é que estava por trás disso? Eram as crenças limitantes. As crenças limitantes de que eu não poderia ter uma vida diferente do que aquilo que eu conhecia, do que aquilo que eu imaginava. Eu também tinha muito preconceito com relação ao dinheiro, preconceito com relação às pessoas que tinham dinheiro, que têm dinheiro, né? Eu digo no passado porque isso ficou no passado. Mas é importante que a gente entenda, estamos o tempo todo nos comunicando com o universo, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, isso retorna energeticamente para nós. Então, faz sentido para você refletir um pouco sobre isso? Porque eu só comecei a perceber isso depois que eu comecei a estudar sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre essas questões desconhecidas que nós não aprendemos na escola, que não nos ensinam, que aliás nós aprendemos de forma errada as coisas. E aí quando você começa a ter acesso às informações, quando você começa a buscar mais conhecimento, quando você começa a entender um pouco mais sobre esse universo, você começa a ver que você não está tão a cargo do destino assim. Você está o tempo todo criando a sua realidade. E aí às vezes as pessoas pensam, nossa, mas você só pensa coisa positiva? Eu me esforço para pensar só coisas positivas, porque eu sei, hoje eu tenho consciência de que isso vai retornar para mim de alguma forma. Claro que existem os desafios, que a vida tem os seus desafios, tem aqueles momentos onde nós estamos com um pouco mais de dificuldade, onde os pensamentos e sentimentos ficam meio bagunçados, mas é importante que a gente tome as rédeas do nosso destino imediatamente quando a gente percebe isso. E aí tem uma gama infinita de possibilidades aí para você elevar a sua frequência vibracional, a sua energia, para que você possa recuperar esse momento da sua vida que não foi tão bom assim. E o lado bom é que, por mais que você tenha construído pensamentos e sentimentos que não foram tão bons e que te trouxeram a uma situação, uma realidade a qual você não deseja, a qual você não gosta, hoje você pode mudar isso. Claro que também vai levar um certo tempo, mas o importante é que você não desista, que você aprenda a fazer da forma correta e que você vá fazendo novas pequenas escolhas todos os dias. Nós somos seres de hábitos, as crenças elas são tidas como verdades absolutas, é tudo aquilo que nós aprendemos, guardamos no nosso inconsciente como uma verdade absoluta. Então elas estão o tempo todo ali voltando pra gente, sem que a gente perceba, porque está guardado no nosso inconsciente, porque é uma crença, porque a gente acredita nisso, porque nós aprendemos dessa forma. Só que o lado bom disso é que da mesma forma como você programou as crenças, você pode reprogramar as suas crenças novamente, fazendo novas pequenas escolhas todos os dias. Essas novas pequenas escolhas se tornam rotinas e essas rotinas se tornam hábitos que vão se tornar comportamentos e que quando você perceber, você já está se reprogramando, você está criando uma nova realidade. E por que eu estou falando tudo isso?
Porque crenças limitantes, elas têm uma energia, as crenças têm uma energia, mas normalmente as limitantes estão o tempo todo ali. E elas são energia, são essas energias que você está emanando para o universo e é o que está retornando para você. Então precisa cortar esse ciclo vicioso. Então, como está a sua comunicação com o universo hoje? Como você está se comunicando? E não importa se você se comunicou de forma errada até agora, importa a escolha que você vai fazer a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse vídeo que nós estamos fazendo aqui, dessas informações que eu estou trazendo para você. Não adianta você dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? Essa é uma música, a gente chama de Complexo de Gabriela, né? Que é a música de Gabriela, que na verdade, se você olhar a letra da música, ela parece mais uma prisão, um aprisionamento, mas é uma escolha. O que você está escolhendo para você hoje? Você está escolhendo repetir esses acontecimentos indesejáveis ou você está escolhendo ser uma nova pessoa, fazer novas pequenas escolhas para que essas novas pequenas escolhas se tornem rotinas, hábitos, comportamentos, novos comportamentos? Vamos pensar sobre isso. Então, essa comunicação que você teve com o universo até esse momento, se ela não estava tão adequada, ela pode começar a ser modificada hoje. Então, as suas energias são muito importantes nesse processo, porque são as suas energias que vão trazer a sua identificação para o universo, a sua identificação quântica para o universo. Qual é a sua identificação quântica para o universo? É isso que você precisa pensar, refletir. Como o universo te identifica? Ele te identifica como alguém que acredita em você? Como alguém que sabe que pode mudar essa realidade? Alguém que pode fazer novas escolhas? Alguém que pode receber muito além do que jamais sonhou ou ousou imaginar? É isso. São essas pequenas novas escolhas que você vai fazendo. E você pode usar as ferramentas que estão aí a seu dispor. Entrar em estado meditativo. As mudanças, elas acontecem de forma mais rápida quando nós nos colocamos em estado meditativo. Então, as pessoas dizem, a afirmação positiva não resolve. Não resolve porque talvez você não esteja fazendo da forma correta. Se você se colocar num local tranquilo, onde você vai silenciar a sua mente, você vai silenciar o máximo que você conseguir. A gente não consegue nunca silenciar totalmente a mente, mas você consegue silenciar o máximo ali e focar naquilo que você deseja e fazer aquelas afirmações colocando ali verdade naquilo, colocando emoção, sentimento. E para tornar isso ainda mais forte, você vai se visualizar dentro daquela realidade. Então é isso que vai fazer a diferença para você. É isso que vai fazer com que você acelere esse processo de reprogramação mental. Então, por que você deveria aprender sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui? Porque se a sua vida não está da forma como você gostaria, se as coisas não estão acontecendo como você gostaria, alguma mudança precisa ser feita. Alguma coisa diferente do que você já fez até hoje precisa ser feito. Foi o que eu comecei a fazer na minha vida. Eu comecei a fazer pequenas novas escolhas todos os dias e eu continuo fazendo essas pequenas novas escolhas até hoje. Então, eu posso dizer para você, posso garantir para você que sim, você pode reprogramar a sua mente, você pode sim mudar a sua realidade,
mudar a sua vida a partir de pequenas novas escolhas todos os dias. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muita gratidão pela sua presença aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixa a sua perguntinha aqui. Hoje eu estou falando sobre comunicação com o universo, como a nossa comunicação influencia na nossa prosperidade, na nossa realização de sonhos. Se a nossa vida não está da forma como nós gostaríamos hoje, como que a gente pode modificar isso? Como que a gente pode trazer essa nova realidade para a nossa vida a partir de pequenas novas escolhas que você vai fazendo todos os dias, usando as técnicas de reprogramação mental, praticando os mantras. Os mantras ajudam muito, 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 muito. E existem tantas outras ferramentas energéticas, receber reiki, praticar a barra de axis, hipnose, tantas opções que nós temos, nós conseguimos, mas você precisa fazer novas pequenas escolhas todos os dias e bater nessa mesma tecla. Afinal de contas, vamos supor que você demorou 5, 10 anos para criar uma crença limitante. Estou falando 5, 10, mas a gente sabe que até mais tempo do que isso, para criar uma crença limitante. Então precisa ter paciência para reprogramar a sua mente, para te colocar num novo patamar, num outro nível, numa outra condição, ok? Então é muito importante que você saiba que você está se comunicando com o universo o tempo todo, e essa comunicação ela acontece por meio da frequência vibracional. O seu endereço energético vibracional quântico é a sua emoção, é o seu sentimento, é o seu pensamento. Então tudo aquilo que você está pensando e sentindo, ele vai retornar para você. Algumas coisas retornam rápido, algumas coisas acontecem imediatamente, outras coisas vão demorar 30 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, depende da intensidade da emoção que você está colocando nisso, a quantidade de energia que você coloca, e essa energia tem a ver com sentimento. Quanto mais você sente e você visualiza isso, mais rápido isso acontece. Por isso que tem coisas ruins que tendem a acontecer muito rápido na vida da pessoa. E a pessoa fala assim, a lei da atração não funciona para mim. Mas funciona, está funcionando o tempo todo, só não está atraindo aquilo que você gostaria. E por que o negativo muitas vezes vem muito rápido? O negativo chega muito rápido por conta da intensidade de emoção que você coloca naquele momento, naquela situação, naquela questão. E aí as pessoas falam, nossa, só coisas ruins acontecendo, porque a pessoa está colocando, uma quantidade de energia muito pesada, uma emoção ali naquela situação. Então aquilo está se tornando realidade na vida da pessoa muito rapidamente. Então não adianta falar, olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não adianta falar que a lei da atração não funciona. A lei da atração funciona, ela está funcionando para você o tempo todo, só que não da forma como você gostaria, porque talvez você não tenha essa consciência de que você está fazendo isso o tempo todo, de forma inconsciente. Então é importante que você tenha consciência do seu poder, da sua capacidade de criar a sua realidade. Só que isso precisa ser feito de forma direcionada, com direção e intenção. Todas as vezes que você usa o seu poder mental com direção e intenção, o sucesso é garantido, porque você não está simplesmente numa situação de devaneios, de pensamentos soltos. Você tem uma direção. A direção é saber exatamente o que você quer ou aonde você quer chegar. E a intenção tem a ver com a emoção, com a energia, uma energia direcionada que você vai colocando naquele cenário, naquela situação na sua vida. Então, quando você começa
a ter essa percepção, as coisas começam a acontecer de uma forma tão rápida que você pensa, nossa, tá acontecendo mágica na minha vida. Não é mágica, é direcionamento, direção e intenção. Quando você tem direção e intenção, todas as coisas vão acontecendo da forma como você quer, como você escolhe. O que você está escolhendo hoje? Qual a sua comunicação? O que você manda de mensagem para o universo? É isso que retorna para você. Então, todas as vezes que você confia em você, que você acredita em você e que você sabe que você pode, você vai lá e consegue, você conquista aquilo. E não é só uma questão de pensamento positivo, é o que eu falei, direção, intenção, ajuste energético, alinhamento daquilo que você deseja e saber o caminho que você vai trilhar, escolher as ferramentas corretas. Eu estou sempre aqui trazendo muita informação para você sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre formas de acelerar esse processo na sua vida, de trazer a prosperidade para a sua vida, para que você possa realizar os seus sonhos com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então é importante que você saiba que você está se comunicando com o universo o tempo todo, por meio das frequências vibracionais energéticas que estão sendo formadas ali nos seus pensamentos e sentimentos o tempo todo. E não é só uma questão de falar, você está falando só para pensar positivo, não é só isso. Muito embora entre você pensar positivo e você pensar negativo, qual é o melhor? O melhor é pensar positivo. Só que nós sabemos também, no meu caso, eu sou uma profissional da área do comportamento, eu sou psicoterapeuta e eu sei que existem momentos que as pessoas estão doentes e quando elas estão adoecidas, como por exemplo com depressão, elas não conseguem ter essa facilidade para ver o lado bom da vida, para ver a beleza da vida. E isso é uma doença e aí precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser observado com todo carinho. Então, qual é o seu caso? Você está passando por um momento difícil, você está com uma patologia, você tem problemas de sintomas depressivos, então você precisa de um cuidado, de uma atenção, de psicoterapia, talvez até de um aporte medicamentoso, de um cuidado médico. Passado essa fase, você vai retornar a ter seus pensamentos positivos, a conseguir ver a vida com os olhos mais positivos, com a positividade, e aí você vai dar aquilo que eu falei, você vai colocar direção e intenção na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você pode ter para você. Fez sentido para você o que eu estou falando aqui? Me conta como está o seu processo de atração de prosperidade, de realização de sonhos, como está a sua vida? O que você está escolhendo? Eu escolhia há alguns anos atrás viver a escassez. Eu escolhia viver o não merecimento, viver a falta, viver a escassez. Eu era uma miserável. Eu trabalhava e ainda assim eu não tinha o que comer. Mas uma coisa eu tenho que admitir, eu abri a mão de comer para pagar a minha faculdade, por exemplo. Então eu fui fazendo escolhas ao longo da minha vida, algumas foram erradas, não tão boas, mas outras foram escolhas de uma pessoa muito dedicada, muito intencionada naquilo que eu queria, muito embora eu não sabia que eu utilizava as minhas energias de forma errada. Eu não sabia que eu estava produzindo mais daquilo que eu não queria para minha vida. Eu não tinha essa consciência. Mas eu era uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. Eu vivia perdendo meus empregos, mas eu estava sempre arrumando emprego. Então eu ia lá por conta da minha energia, da minha frequência vibracional, eu perdi aquele emprego. Mas eu ia lá, me dedicava, arrumava de novo. Então a minha vida era uma gangorra, era altos e baixos o tempo todo. Eu não tinha uma estabilidade.
né? A minha vida era uma gangorra de emoções, uma gangorra de altos e baixos na vida financeira, mas eu era muito dedicada. Eu sou dedicada até hoje. E isso é um ponto positivo, mas ainda assim não me fazia ter uma vida diferente, me fazia viver uma vida de escassez, porque eu não tinha consciência de que a minha frequência vibracional era uma frequência vibracional de escassez, falta, miséria, não merecimento. Então era isso que eu vibrava. Então, para que eu digo a minha história, para você perceber que, infelizmente, nós às vezes fazemos escolhas de forma inconsciente, sem saber que nós estamos aqui reproduzindo, repetindo isso na nossa vida o tempo todo. Então, por isso que eu estou aqui para trazer o máximo de informação para você, para que você vá adiante com todas essas informações que eu estou trazendo aqui para você. Sempre tem aula aqui para você, sempre tem técnica, estou sempre ensinando uma forma de agilizar esse processo na sua vida. Então, se você gosta de conteúdos relacionados a prosperidade, autoconhecimento, espiritualidade, energias, então já me acompanha nas minhas redes sociais. No YouTube é Herança Divina por Nina Rosa, no Instagram, Facebook, TikTok é Nina Rosa HD. Você é super bem-vinda, super bem-vindo para me acompanhar. E se caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha alguma sugestão de tema de vídeo, de live para eu fazer aqui, já deixa aí o seu tema que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo, uma live. E eu quero também agradecer a você que me acompanha ao vivo e a você que vai me acompanhar, vai assistir esse vídeo lá na frente. Muita gratidão por você assistir os vídeos até o final, por você compartilhar o vídeo, por você deixar o seu comentário, por você deixar aí o seu gostei. Isso é muito importante para que o vídeo chegue para mais pessoas. E já me conta de que cidade que você está me assistindo para que eu possa mandar um abraço para você. E eu vou ficando por aqui e a gente vai se ver com certeza em mais lives, em mais vídeos aqui no canal. Gratidão, abraço de luz e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau!